Pois é, meus amigos, ainda amado por alguns e odiado por outros, devo dizer, por boa parcela da população, o fato é que Sérgio Moro acabou politicamente, não tem mais saída, inevitavelmente ele será cassado, perderá o mandato e eventualmente poderá até ser preso. Olha a que ponto chegamos, meus amigos. Não quero entrar aqui no mérito do Moro, de traidor, se não é traidor, né? Enfim, não adiantou nada ele ter ido lá fazer afagos no Flávio Dino, né? Não, veja bem, não é bem assim, né? Provavelmente ter votado nele para assumir a cadeira no STF, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito. O fato é que não adiantou nada, né, Sérgio Moro? O sistema colocou um alvo em você, meu amigo, e não tem mais escapatória, né? Então nós temos aí duas vertentes contra Sérgio Moro. Primeiro, a questão eleitoral. Ele deve ser cassado, deve perder o mandato e deve ficar inelegível. E a outra vertente é a penal, porque a PGR pediu a abertura de um inquérito no STF e, obviamente, o STF atendeu o pedido da PGR. E agora ele pode até ser preso, né, futuramente. Então veja a que ponto nós chegamos. Sérgio Moro, ex-juiz federal, que colocou na cadeia um dos maiores, se não o maior ladrão da história da humanidade, né, agora poderá ir parar justamente na cadeia. De onde estava até recentemente esse maior ladrão da história da humanidade, que nós não precisamos citar nomes aqui, acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando, não é mesmo? Pois bem, meus amigos, esse é o Brasil de hoje. Então, primeiro nós temos aí a vertente da questão eleitoral. O que aconteceu com Sérgio Moro? Olha só, existe um teto, um valor máximo que se pode gastar em cada candidatura, em cada campanha. Então, existe um valor X para vereador, existe um valor X para deputado estadual, para deputado federal, né? São valores diferentes. E existe um valor máximo, um valor X que você pode gastar numa campanha para senador, tá? Assim como para presidência. Obviamente, o valor que se pode gastar para a presidência, o teto, é muito superior aos demais cargos, né? Como senador, por exemplo. E o que aconteceu com o Sérgio Moro foi que, inicialmente, ele lançou a sua pré-candidatura à presidência da República e utilizou parte desse valor para fazer sua pré-campanha. Depois ele mudou de ideia, viu que não ia dar certo e se candidatou ao Senado. Só que ele já tinha gasto boa parte desse valor para a presidência, que sobrepôs o teto que ele poderia gastar numa campanha para senador. Basicamente foi isso, foi um erro de mérito ali, né? Então ele realmente burlou a legislação e ele deve perder o mandato por isso. Não é nem tanto por perseguição, né? Se bem que talvez se fosse um deputado de esquerda, um parlamentar de esquerda, as coisas poderiam ser diferentes, né? Enfim, mas a questão é que Sérgio Moro deve perder o mandato por isso, tá? Agora, quanto à questão criminal, aí o buraco é mais embaixo, né? Vejam só a matéria que acabou de sair. Procuradoria-Geral da República solicita e STF abre inquérito contra Sérgio Moro, né? Vale lembrar que inquérito é um procedimento administrativo investigatório, serve para investigar, não é um processo penal, não é um processo criminal ainda, pode se tornar, tá? Então olha só. Após pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a abertura de inquérito na corte contra Sérgio Moro e procuradores que atuaram num acordo de delação premiada considerado o embrião da Lava Jato. Então, não é só contra Sérgio Moro, é também contra outros procuradores da Lava Jato, tá? Procurado, o ex-juiz disse que conhecer a decisão e reafirmou que não haver qualquer irregularidade no processo. Bom, trata-se do caso relatado ao STF por um ex-deputado estadual paranaense, Tony Garcia, personagem que no início dos anos 2000 foi uma figura proeminente na política local. Tony Garcia firmou um acordo de delação premiada com Moro, quando o ex-juiz, ainda chefe da 13ª Vara Federal, tá? Vamos entender. O trato previa que ele funcionasse como uma espécie de grampo ambulante para obter provas contra integrantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, entre outras autoridades com o foro de prerrogativa de função que estava fora da alçada da Justiça Federal. E todo o acerto consta dos autos que permaneceram por quase 2 décadas debaixo do mais absoluto sigilo da 13ª Vara de Curitiba. Ele só chegou ao STF quando o juiz Eduardo Apio, hoje já afastado da Vara, teve conhecimento de seu conteúdo. Gravações mostram que o próprio Moro telefonava ao seu réu, dando instruções sobre o processo, né? Olha só que coisa. Parece que o Eduardo Apio
Aquele juiz Lu 22, né, que doou lá para a campanha do Lula, que tinha como senha para acesso ao sistema do judiciário Lu 22, parece que ele entrou na Lava Jato não para investigar os crimes que a operação investigava, né, mas sim para investigar a própria Lava Jato. Olha só que coisa. Bom, Moro nega ter havido qualquer ilegalidade e diz que instrumento da colaboração premiada na ocasião não tinha o mesmo regramento legal de hoje. O senador também diz jamais ter obtido gravação de integrantes do judiciário. E se tivesse, qual o problema? Não pode investigar juiz? Não pode investigar ministros do Supremo? Ué, a lei não é para todos? Bom, isso me lembra de um caso que nós tínhamos ali membros, acho que eram auditores da Receita ou membros do COAF, investigando familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então detectaram ali movimentações estranhas, né? Quando eu digo estranhas, meus amigos, é o seguinte, o sujeito não trabalha e tem uma movimentação na sua conta de 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Mas peraí, o cara não trabalha, não tem emprego formal, não é dono de empresa, não é nada, e estão movimentando aí centenas de milhares de reais na conta dele? É uma movimentação estranha, né? Foi isso que o COAF, ou foi a Receita Federal, viu nas contas aí de membros de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal e começou a investigar. Mas aí veio uma decisão do próprio Supremo, de um outro ministro, e falou, não pode investigar. Caso contrário, eu vou mandar prender, ou enfim, fazer alguma coisa com esses auditores aí. Não pode investigar familiares de ministros do Supremo? A pergunta que não quer calar, o COAF está investigando o filho do ministro amiguinho do Lula, dos tapinhas no rosto, que eu não quero nem citar o nome dele aqui, está investigando, sim ou não? É a pergunta que não quer calar. Mas vamos só finalizar para as considerações finais, olha só. Para a PF, há indícios de que a colaboração premiada foi desvirtuada de forma a funcionar como um instrumento de chantagem e de manipulação probatória, ou seja, manipulação de provas, né? Ainda segundo os investigadores, é preciso avançar no procedimento investigatório para apurar se não houve um suposto cometimento de crimes de concussão, fraude processual, coação, organização criminosa e lavagem de capitais. Realmente são gravíssimos os indícios aí, não é? E a PF agora vai para cima com tudo do senador Sérgio Moro. Fica aqui o questionamento que se fosse um parlamentar de esquerda, o tratamento seria o mesmo, sim ou não? Será que o STF teria autorizado a abertura desse inquérito? Porque para alguém com prerrogativa de foro, há necessidade de autorização do Supremo para isso. Então fica aqui o questionamento, né? Se fosse parlamentar de esquerda, se o STF teria autorizado a abertura desse inquérito. Agora, para finalizar, meus amigos, eu não quero entrar aqui na questão do Moro, traidor ou não, né? Enfim, há uma relação aí de amor e ódio com o povo brasileiro. Já foi o herói que esse país já teve. Mas aí é uma opinião pessoal, né? Deixa aí nos comentários qual é a opinião de vocês. O Moro, ele teve o fim que todos os traidores do presidente Bolsonaro tiveram. Todos aqueles que viraram as costas para o presidente, que o apunhalaram pelas costas, tiveram o mesmo fim, o ostracismo. Alguns nem estão mais por aqui, né? Justiça divina? Não sei. Não estou pregando aqui violência contra ninguém. Estou narrando os fatos. Todo mundo que se voltou contra o presidente Bolsonaro se deu mal, caiu no ostracismo, está longe da vida pública ou está prestes a sair dela, como é o caso de Sérgio Moro. Não estou dizendo que o Moro merece isso ou não merece. Não quero entrar nesse mérito, vocês já sabem qual é a minha posição contra o Moro. Para mim, é traidor, não merece confiança. Mas a questão é o fim da carreira política de Sérgio Moro. E talvez ele vá parar na cadeia. E aí é a grande questão que eu levanto também nesse vídeo. Moro ajudou a prender um dos maiores ladrões da história da humanidade, não só do Brasil. E agora, esse cidadão não está mais na cadeia e quem pode parar lá é o próprio Moro. Esse é o Brasil de hoje, que criminosos voltaram à cena do crime. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.